Oi, gente, tudo bem com vocês? Ótima tarde a todo mundo que está acompanhando o nosso programa a partir de agora. Sejam muito bem-vindos. Agradeço já a companhia para que a gente possa aprender um tantão de coisas juntos hoje. No artesanato tem aula de bordado nesta tarde. Nós vamos aprender mais uma técnica aí para fazer e vender. Que tal fazer renda extra com bordado, hein? Fique ligado que já já a gente tem essa aula por aqui. Também teremos um bate-papo super importante sobre rotina exaustiva. Qual é o limite, hein, gente? Vamos descobrir já já. E também teremos dicas de cuidados com a pele nos diferentes climas. Tudo isso a partir de agora aqui no nosso programa. Se você tem dúvidas, quer fazer alguma pergunta às nossas convidadas do dia, você já pode participar com as suas perguntas, as suas mensagens lá no nosso WhatsApp, DDD 11 3337 5886. O número já está aparecendo aí na sua tela para que você participe do nosso programa. Lembrando que você também pode acompanhar os nossos conteúdos ao vivo lá no site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. Hoje a gente vai começar com as dicas de beleza, dicas de saúde, cuidados com a nossa pele nos diferentes climas, calor, frio, tempo seco, tempo úmido. Quem está aqui com a gente para trazer todas as dicas e todas as informações sobre esse tema é a doutora Gabriela Caparelli, dermatologista. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Maria Clara. Bem-vinda. Obrigada mais uma vez pelo convite. Doutora, cada clima traz um aspecto diferente para a nossa pele mesmo, né? Com certeza. Não é impressão? Não, não é. Isso é O fato. que acontece? A nossa pele, ela é reativa, né? Então, ela é reativa a temperaturas, ela é reativa à umidade. E as glândulas sebáceas e as glândulas sudoríparas, elas respondem a essa mudança, né, climática. Então, dependendo da época do ano, da estação, a gente vai ter variações na mesma pessoa de estados da pele, né? E eu falo com os meus pacientes, assim como a gente troca de roupa e a gente se adequa às roupas, às temperaturas e às estações, a gente também tem que adequar os cuidados com a nossa pele, né? Também com essas mudanças. Antes da gente chegar nesses cuidados, eu queria entender o que acontece no calor, o que acontece com a nossa pele no frio. Ela fica mais predisposta a quê em cada época? A poluição, o que ela também causa na nossa pele? Perfeito. No calor, né, a gente tem uma vasodilatação, né? Então, em temperaturas quentes, os nossos vasos dilatam. Então, a gente tem por exemplo, um vermelhidão maior da pele, né? Então, os pacientes que sofrem de rosácea, por exemplo, quando se expõem a calor, a temperaturas muito quentes, eles ficam mais vermelhos, eles ficam mais inflamados, isso porque no calor a gente tem essa vasodilatação, assim como a gente tem também uma hiperprodução de sebo pelas glândulas sebáceas. Então, o paciente fica mais oleoso, fica mais seborreico, tem uma tendência maior de acne, de formação de cravos, né? Então, isso no calor a gente vê de forma mais ativa. Piora das foliculites. Isso tudo porque tem, de fato, uma hipersecreção glandular, né? Diferente do inverno ou de temperaturas muito secas, né? Inverno, o que acontece? Vasoconstrição, o vaso fecha, né? Então, a nossa pele fica menos vascularizada na superfície, então ela sofre mais. Então, os pacientes com dermatite têm um ressecamento maior da pele. As glândulas de sebo trabalham menos no inverno, né, em temperaturas baixas. Então, geralmente predispõe às dermatites, às doenças de sensibilidade da pele, né? E a poluição é um grande fator de envelhecimento, né? Isso é comprovado, a gente tem vários estudos realmente que a poluição do dia envelhece, né, a gente. Então, a gente tem que ter cuidados específicos. Todas essas questões que você trouxe, doutora, independem do tipo de pele da pessoa? Se é mais seca, se é mista, se é oleosa? Não, dependendo da genética do paciente, ele sofre mais com essas variações climáticas, né? Então, pacientes que têm predisposição e que têm a dermatite atópica, que é uma doença relativamente comum na população, que
que começa já na infância, são pacientes que geneticamente são predispostos a terem a barreira da pele desprotegida, a barreira da pele já naturalmente seca. Então, em períodos frios, esses pacientes sofrem mais. Sofrem porque o banho é mais quente, né? Então, no inverno, o banho mais demorado e o banho mais quente vai ressecar mais ainda a pele e esses pacientes vão entrar em crise. Então, isso é muito comum. Então, sim, depende de cada genética, de cada tipo de pele. O paciente que não tem a genética para uma dermatite atópica não sofre tanto no inverno, mas quem tem sofre, de fato. Qual o momento de buscar uma especialista, um especialista, né, como você, dermatologista? Todo mundo deveria, né, ter a oportunidade de pelo menos uma vez ao ano ir ao dermato para fazer aquele check-up dermatológico dos sinais, das pintas, né? Não tendo essa oportunidade, a busca pelo dermatologista ela se faz necessária quando os cuidados básicos em casa não são suficientes para o paciente melhorar da sua condição, né? Então, vou voltar nos pacientes atópicos, porque é frequente. Eles tentam em casa com hidratantes, mas muitas das vezes não sabem que hidratantes comuns não são suficientes. Eles não sabem que não podem tomar um banho demorado e muito quente com qualquer sabonete. Então, eles até tentam, né, dentro do universo deles, melhorar, mas não conseguem. Então, aí é a hora que a gente precisa entrar em ação para a gente conduzir melhor esse paciente. Já era para ter ido antes. Antes da crise. Mas, sim. né, normalmente chegam já na crise. Eles já chegam bem ruins, né, com certeza. E já tentando vários tratamentos caseiros, vários tratamentos em casa e que às vezes piora o quadro, né? Tratamento caseiro é um problema? É um grande problema, né? É um problema muito grande, porque principalmente nos pacientes sensíveis, né? A pele é muito reativa, então a pele não aceita qualquer cuidado, né, nesses pacientes muito sensíveis. E eles, de fato, tentam misturinhas, tentam óleos, tentam esfoliações, né, com vários tipos de substâncias e pioram o quadro, certamente. A gente tenta sempre educá-los para não fazer isso, porque realmente a gente observa essa piora significativa. Doutora, é importante ter uma rotina de skincare com alguns produtos aí ao longo do dia, né? De manhã, à noite, reforços à tarde, né? Muitas vezes. Mas os produtos que a pessoa vai usar vai depender de cada tipo de pele, é isso? De cada tipo de pele, com certeza. E também do momento da estação, né? Do clima, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho dessas diferenças pra gente, né? Até nessa rotina de skincare, qual é o tipo de produto que a gente deve usar de manhã, o que a gente precisa reforçar ao longo do dia, o que precisa ser usado à noite, que tem mais efeito à noite, até de manhã, com a exposição ao sol não é bacana usar. Sim, perfeito. Quais as diferenças para cada tipo de pele e para cada tipo de estação? Vamos lá. Bem, a rotina ela tem que estar presente, independente do tipo de pele, independente da estação. Então, a rotina básica é a higiene, né? Então, a gente precisa, de fato, a gente recomenda 2 vezes ao dia fazer a higiene do rosto. E aí, numa pele sensível, obrigatoriamente um sabonete adequado para peles sensíveis. Numa pele mais oleosa, sabonetes que eventualmente tenham até substâncias como ácido salicílico, ácido glicólico, porque tem uma capacidade maior de purificação dos poros, né? Então, a rotina básica da hidratação, ela existe em qualquer pele e qualquer estação do ano. Após a hidratação, após a limpeza, a gente recomenda a hidratação, também independente de qualquer pele. O que vai modificar é qual o veículo, qual a consistência desse hidratante. Então, a gente tem hidratantes em gel creme, hidratantes em creme, que são mais espessos. E, então, numa pele mais oleosa, a gente jamais recomenda o hidratante em creme, porque o paciente vai sentir a pele mais pesada, a pele mais oleosa. Então, esses pacientes precisam hidratar mesmo tendo pele oleosa? Precisam, mas com hidratantes em gel, que são mais leves, são mais suaves, ou hidratantes em loção. Após a hidratação, aí a gente, dependendo, né, se o paciente já quer um cuidado para rejuvenescimento, se o paciente precisa de um cuidado para acne, aí a gente vai adequar substâncias específicas, né? Então, se tiver acne, a gente vai usar
produtos que tenham substâncias para diminuir a seborreia do paciente. Se o paciente já tem um envelhecimento, a gente vai usar uma vitamina C, a gente vai usar um ácido hialurônico. Aí o leque se abre, né, para os cuidados. E após esse cuidado da manhã, filtro solar. Então, a proteção também é obrigatória para qualquer tipo de pele e qualquer estação do ano. Às vezes os pacientes pecam achando que no inverno, em dias muito frio, não precisa. Ah, tá chovendo, o céu tá preto, não precisa. Precisa, né? Precisa porque se tem claridade, passa raios. Obviamente que a luz visível é o que mais passa, não vai passar o raio UVB se está muito nublado, mas se tem claridade, tem raio solar. Então, a gente precisa passar filtro solar até em dias nublados. O filtro solar é o que a gente recomenda reaplicar ali na hora do almoço, se possível, que seja em pó, mas é importante que se reaplique, né, para a gente evitar o fotoenvelhecimento, né, formação de manchas, formação de rugas precoce, né? E à noite a gente retoma os cuidados com a limpeza, então a gente volta novamente com o mesmo sabonete que a gente escolheu, com a mesma hidratação e aí a gente vai escolher novamente um produto específico para o que o paciente busca naquele momento. À noite é o momento que a gente mais lança mão dos ácidos, né? Então, ácido retinóico, ácido glicólico, são produtos, né, muito consagrados na dermatologia que a gente geralmente joga esses produtos para a noite, né? Porque são produtos, muitas das vezes, fotossensíveis que não se deve expor ao sol. Entendi. Exatamente. Não é porque eles façam um efeito melhor, que eles fazem efeitos melhores à noite. Não, é mais pelo cuidado, pelo risco. Pela exposição mesmo. Pela exposição. Óbvio que hoje nós temos produtos de muita excelência. Então, a gente tem ácidos retinóicos muito puros, muito tecnológicos, que a gente até pode jogar para amanhã. Mas isso a gente, né, que determina e que faz ali a escolha correta para o paciente. Mas, via de regra, os ácidos sempre à noite pelo risco do sol poder causar algum efeito na pele. Lembrando que consultar o dermatologista é sempre importante, né? Principalmente quando a pessoa vai escolher um produto como esse, que pode causar algum dano se usado de forma incorreta. É importante ter realmente a aprovação, a indicação, prescrição de um dermatologista, né? Especialista, de um profissional conhecedor do que está fazendo e sempre a gente pede para evitar a automedicação, né? Doutora, você falou sobre fazer esfoliação em casa, com qualquer produto, com alguma substância que tem ali. Esfoliação é indicada em alguma situação? Quando, como, por quê, para quem? Geralmente as esfoliações são indicadas para peles mais oleosas, mais acneicas. E a gente recomenda uma ou no máximo 2 vezes por semana, né? Peles sensíveis de forma alguma, que são aquelas peles com a barreira mais delicada. Então, a gente não indica a esfoliação, a gente indica uma hiperidratação. Mas sim, em alguns casos específicos é bem-vinda, mas nunca de forma caseira, porque tudo que se tenta em casa são cristais mais grosseiros, né? Então, açúcar, fubá, borra de café, para a pele vai ser uma substância mais grosseira, né? Então, isso pode promover microfissuras, micromachucados e pode lesionar a barreira cutânea. Então, se o paciente tem indicação de esfoliação, a gente tem produtos específicos dermatológicos para isso. Máscaras? Máscaras também são bem-vindas, né? E as máscaras ganham aí no mundo, com a Coreia, uma importância e um caminho aí muito grande. Eles gostam muito e divulgam muito a questão da nutrição, de máscaras nutritivas, que tem vitamina C, que tem ácido hialurônico, que tem clareador. São super bacanas, são gostosas, mas precisa ser indicado por um dermatologista, porque tem peles que não vão suportar determinadas máscaras. Tem que ter prescrição também. Tem que ter prescrição também. Doutora, tem aqueles erros que as pessoas cometem sempre, que é interessante a gente trazer aqui no nosso programa? Por exemplo, assim, um erro que eu vejo muita gente cometendo, para quem tem pele oleosa, achar que não se deve usar o hidratante, como você já falou. Tem outros erros? Eu acho que o grande erro que o paciente comete é na hora da proteção solar, né? Isso é um erro que a gente vê diariamente no consultório.
O paciente achar que não precisa, achar que o dia a dia numa tela de computador, numa luz, isso não vai ter nenhum dano, não vai ter um dano agudo, mas a longo prazo essa exposição a essas lâmpadas, elas provocam aí um fotoenvelhecimento certamente no paciente. Então isso é o grande erro que a gente vê que o paciente comete, a gente tenta sempre corrigir, né? Tenho pele oleosa, lavo meu rosto 5 vezes ao dia. Também, isso é um rebote que a gente vai ter depois da oleosidade, né? É um falso engano que o paciente tem, que ele vai ter a diminuição da oleosidade quanto mais ele lavar. E muito pelo contrário, a glândula vai entender que ela precisa liberar mais óleo porque o paciente está promovendo um ambiente seco da pele. Então, é muito comum o paciente falar, nossa, doutora, eu acabo de lavar, é a 4ª vez que eu lavo o meu rosto, eu pego um papelzinho e ele sai oleoso. E acontece, é isso mesmo. Esse também é um grande erro, né, que a gente vê na prática. Tenho pele mista, mas uso produtos para pele oleosa. Pele mista é um desafio, né? Não é? Porque é aquela coisa, região T, central, tem cravo, tem oleosidade, e a gente olha para as bochechas estão vermelhas, as bochechas estão desidratadas. Então, esse é um paciente muito peculiar e que a gente tem ali que fazer uma receita, às vezes, mais rebuscada, porque ele precisa, na zona T, ter um cuidado de pele oleosa e nas áreas não centrais do rosto, a gente tem que colocar um hidratante em creme. Então, é uma rotina que o paciente, muitas das vezes, não consegue seguir, né? Porque vira ali uma miscelânea de cuidados, né? Uma última questão. Sim. Faço todos os tratamentos possíveis, vou na dermatologista, faço toda a minha skincare corretamente, linda, maravilhosa, mas não tomo água. Resolveu? Não ajuda, né? Com certeza. A hidratação interna, ela é fundamental para todos os nossos órgãos, né? E a pele, o maior órgão do nosso corpo, né? Então, ela sofre com a desidratação interna também. Então, não ajuda. Os pacientes que são muito disciplinados, que têm ali uma bancada cheia de hidratantes e de produtos, mas que não ingerem água o suficiente. Começa de dentro para fora. Com certeza. A saúde sempre, né? De dentro para fora. Como um todo, né, gente? Todo, Então é isso. E fica também esse alerta, né? Buscar um dermatologista pelo menos uma vez por ano, se for possível, com né? Para entender como é que tá a pele, se não tem nenhuma manchinha ali. Nenhuma lesão suspeita. Porque pode mudar também ao longo do tempo os produtos que a pessoa vai usar? Com certeza vai mudar. Nossa pele está em constante transformação, né? A pele de 20 anos não é a mesma de 40 anos. Então, a gente precisa desse acompanhamento. Exatamente. Vou deixar aqui os contatos da doutora Gabriela Caparelli, dermatologista, para que você possa conhecer mais do trabalho dela, gente, lá no Instagram, @dra, de doutora, Gabriela Caparelli. Dra, Gabriela Caparelli. Sigam, acessem. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez. Até a próxima. Até. E agora nós vamos a um breve intervalo, já voltamos. Continue com a gente. Com o nosso programa. A partir de agora, nós vamos bater um papo super importante, gente, sobre mente acelerada, aquela rotina exaustiva. Qual será que é o limite, hein? Quem está aqui para trazer essa informação para a gente e nos ajudar a ter uma vida mais leve, mais tranquila, é a Verusca Guindov, que é psicóloga clínica e neuropsicóloga. Tudo bem, Verusca? Estar com vocês é uma honra. E que tema importante, muito bom. É muito bom a gente poder falar sobre isso, refletir e saber como que a gente pode ser melhor cada dia, né, Maria? Com certeza. Muito bom receber você também. Tava com saudade. Eu também. Sempre. Os assuntos não são muito leves, né? Mas a gente pode tornar um pouquinho mais leve, não pode? Pode, com certeza. Já basta tudo que a gente vivencia. Eu fico imaginando as pessoas que estão em casa, as guerras que elas enfrentam. Sim. São problemas da família, problema com filhos, problemas às vezes com casamento, problemas com vizinhança. São diversos conflitos. Então, se tem histórias, dicas, informações que podem aliviar esse processo, isso muda a rota de uma vida, a qualidade de vida. As pessoas precisam entender, Maria, que se você não tiver uma qualidade de vida emocional,
você vai ter um impacto na sua vida de uma forma geral. Vai ter um impacto na vida espiritual. Como que você vai adorar a Deus se você não está bem? Vai ter um impacto social, vai ter um impacto familiar. Então, essas dicas, essas informações, elas podem mudar a sua qualidade de vida e todas as áreas da sua vida vão ser impactadas com isso. Parabéns pela pauta. Exatamente. Quando que a gente percebe, né? Ou quando a gente pode dizer que está com essa mente acelerada? Você vê que hoje em dia, Maria, até no WhatsApp eu tenho percebido que as pessoas colocam na velocidade 2. Sim. E vão treinando a mente a acelerar nos detalhes. E com o tempo, uma série de atividades, de pressões, a aceleração do celular e tudo mais, faz com que a sua mente comece a apresentar desgastes. E esses desgastes, eles vão atrapalhando na qualidade do sono, na qualidade da nossa paciência, que vai sendo reduzida, no impacto das relações humanas, porque você começa a não ter paciência para conversar, você começa a ficar cansado, começa a sentir dores, começa a somatizar até no seu corpo. Tamanho impacto que tudo isso causa para você. Agora imagina uma pessoa que já apresenta um desgaste por conta da aceleração que se coloca na vida. Está sempre preocupado com 10 mil coisas ao mesmo tempo. E aí começa a ter sono prejudicado, começa a ter problemas e falhas graves de memória. Vai chegando uma hora que você vai entrando num grau de desgaste tão grande que você pode desenvolver uma crise de ansiedade, um processo depressivo e um processo de desgaste de estafa mental, de burnout. Então, o primeiro sinal de cansaço já tem que assinar um alerta vermelho de que, opa, tem que ser feita alguma mudança aí enquanto é tempo de mudar. Buscar, né, um especialista mesmo. Já está Exato. aparecendo, inclusive, ó, o nosso número de telefone, o número do nosso WhatsApp, para que você envie suas questões. Quer fazer uma pergunta, aproveitando a presença da Verusca aqui? Envie sua mensagem para o DDD 11, número 33375886. Verusca, fala uma coisa para mim. As redes sociais têm piorado essa situação? Muito. As pessoas precisam entender que a rede social ela é importante, ela faz parte da nossa rotina, porém, nós temos que ter controle sobre ela e não ela sobre nós. O que eu tenho visto, por exemplo, vou dar um exemplo que vindo para cá eu percebi. Você para no farol hoje, os carros param e começam a mexer no celular e eles nem prestam atenção que o farol abriu. Porque a atenção da pessoa é captada de tal forma que a pessoa esquece o que estava fazendo. E aí precisa um monte de carros buzinarem. Nossa, o trânsito, eu estou no trânsito, o farol abriu. Então, as pessoas precisam perceber que a intenção da rede social é captar a sua atenção. É a pedra preciosa, é a sua atenção. E quando essa atenção é captada da forma negativa, você esquece a sua vida, porque a sua atenção foi sequestrada de você e ela foi jogada para outros objetivos. Agora, é lógico, eu vou mexer no celular, quanto tempo eu vou dedicar a isso? Vou pesquisar sobre algo, eu não posso desviar a minha atenção e daqui a pouco deu 3 horas que eu estou ali vendo, só passando os feeds. Então, eu preciso aprender a coordenar isso. Eu preciso ter uma meta, um objetivo, uso a rede social ao que eu preciso e depois eu continuo a minha vida. E não sendo sequestrado da minha vida. Eu vejo que as pessoas estão adoecendo por não saber gerenciar suas emoções, não saber gerenciar os seus sentimentos, e isso tem se tornado cada dia mais grave. E o pior, a carência das pessoas hoje, porque às vezes não são amadas pelos relacionamentos que elas têm, não são amadas pela família, pelos amigos, e elas tentam substituir esse amor por um amor virtual, que nunca vai ser presencial. Sim. E isso faz com que você fique apaixonado pelo sequestro da sua própria atenção. Olha que coisa maluca tudo isso. Então, que a gente possa fazer uma reflexão e mudar essa história, enquanto a gente pode. Usando, inclusive, a inteligência artificial Sim. como se fosse um amigo, Sim. como se fosse até um namorado, às vezes, Sim, né? você sabe que tem pessoas que estão se apaixonando por eletrônicos, Sim. por inteligência artificial, por personagens que são criados e acreditam naquilo. E usando até como terapeuta, né? Sim. Foi assustador quando algumas pessoas começaram a buscar terapeutas virtuais e começaram a entender que aquilo é uma máquina que vai buscar respostas e, às vezes, a resposta é muito cruel, como vários mostraram nas redes. Olha, cuidado, porque, às vezes, a orientação é suicídio, a orientação é algo contrário ao que você acredita, contrário à sua fé. Então, peraí, a gente precisa entender que tem coisas que são insubstituíveis.
E a presença humana, ela é insubstituível, por mais que a máquina tenha diversas funções. Mas nunca o abraço de uma pessoa, o sentimento de uma pessoa, a convivência, a presença de uma pessoa pode ser substituída por uma máquina. Então, o grande movimento é entender que nós coordenamos as máquinas e não as máquinas a nós. É isso. Nós precisamos usar as máquinas para favorecer, para aliviar peso nas nossas rotinas e não substituir as nossas vidas com isso. É isso, não substituir as pessoas também que estão ao nosso redor, né, pela máquina. Exatamente. Mas parece, a impressão que eu tenho, acredito que seja a sua também, que a gente, e eu me incluo nisso, e principalmente as gerações mais novas, não conseguem mais ficar paradas sem fazer nada. Parece que vira um tédio. Nem que seja o mexer no celular, precisa estar fazendo alguma coisa, não consegue ficar assim, ó, parada, como se estivesse ali meditando. Quando você condiciona a sua mente a um ritmo acelerado, é muito diferente de você saber coordenar o seu ritmo. Então, por exemplo, se você pegar, por exemplo, um desenho de 20 anos atrás, um desenho animado qualquer, de 20 anos atrás, ele vai ter uma velocidade muito diferente dos de hoje, ele é mais lento, ele tem propostas de repetição para que a criança tenha um aprendizado, ele vai atentar ali propostas afetivas. Se você pega um desenho de hoje, são diversos estímulos, muita velocidade, então essa criança ela já vai sendo submetida a uma aceleração cognitiva muito aguda. E aí não se entende por que as crianças e os adolescentes hoje estão com crises de ansiedade tão agudos. Lógico, olha a estimulação que é proposto para eles. Quando você senta, vou dar outro exemplo, você senta, você conversa, você almoça junto, você janta junto, como fazíamos há tempos atrás. E aí você substitui isso por uma série de atividades eletrônicas. Qual é o movimento de aceleração cognitiva que você vai apresentar? Então, é interessante porque cada tecnologia já tem estudos que determinam, inclusive, a quantidade de tempo. Então, você tem X idade de anos, tem 5 anos, 10 anos, quanto que o seu cérebro administra se você conseguir controlar? É 1 hora? São 2? São 3? Quais são as características que você apresenta e o tempo que é proposto para você? Então, eu vejo hoje crianças muito pequenas o dia inteiro, porque elas ficam ali distraídas e os pais conseguem fazer as atividades. E, olha, eu não estou ocupando pai e mãe aqui, não. É muita falta de informação mesmo. E essa criança está só sendo estimulada aqui, ó. E ela deixa de estimular todo um corpo. E isso tem um impacto no cérebro. E isso hoje está sendo transformado em adoecimento. Eu dei, Maria, 7 palestras nos últimos dias nas escolas. É assustador ver o nível de adoecimento dos nossos jovens. Pai e mãe, você que está em casa, a gente precisa começar a prestar atenção nisso. O volume de crianças que estão perturbadas, ansiosas por conta de uma aceleração mental, cognitiva, que foi provocada por excesso de telas. Você tem muitas crianças e adolescentes machucadas, cortadas por ansiedade, arranhadas. Se automutilando por ansiedade, que foi provocada por a própria aceleração de pensamento. Você tem hoje crianças que entram em surtos emocionais em sala de aula e precisam voltar para casa, porque falta até o ar. Então, você imagina, é uma quantidade tão grande que chega a ser assustador. Porque a gente está falando aqui de mente acelerada e rotina exaustiva, parece que é só para os adultos, né? Sim, não. Só que não, as crianças também já estão com uma rotina exaustiva, Maria, né? se eu disser para você que na nossa clínica a gente tem encaminhamentos de pediatra a partir de 1 ano, 1 ano e meio. Que isso? De crianças que já nascem com alterações cognitivas porque a gestação da mãe foi perturbadora. Acelerada. Então, você pega, por exemplo, uma mulher, nós temos estatísticas que vieram à tona esses últimos dias, dizendo que nós tivemos só em janeiro e fevereiro 19 mil casos de tentativa de feminicídio. E aí você imagina essas mulheres que são gestantes e passaram por isso, a perturbação, o pensamento, o desespero, a angústia. Esse bebê, ele, a partir do 4º mês e meio, 5º mês, ele já tem memória. Ele não entende as palavras, mas ele entende que a mãe está chorando, ele entende as contrações abdominais, ele entende o que está acontecendo, alguma coisa muito assustadora e perturbadora. E aí, quando essa criança nasce, a voz faz ela entrar em crise. O processo cognitivo dela já apresenta prejuízo. Então, assim, o que está acontecendo com as gestações dessas mães?
Quantas mamães pensam em esperar aquele filho com uma tranquilidade, propor um mundo diferente para o seu próprio filhinho e, de repente, esse filho já vem com prejuízo por conta de todo um processo familiar. Então, a gente precisa rever tudo isso. Pensando na vida da mulher, que é ainda mais corrida, né? Não sei se eu estou falando alguma bobagem por aqui, mas realmente, a nossa vida é uma loucura, né, menina? Quando a gente é casada, tem filho, trabalha fora, então a nossa mulher, vida ela tem que é uma se bagunça. dividir entre fazer o café da manhã, se arrumar e trabalhar, já deixar o menino na escola, tem a que ir pra criança academia na escola. Antes ainda, viu? E quando vai para academia e consegue, que aí tem todo um processo. E muitas vezes, digamos que uma família que tenha lá o pai e a mãe ajudando, os dois, e tem avós, porque nós temos famílias que têm uma rede de apoio bastante caprichada. Mesmo assim, é muito mais complexo para uma mulher. Sim. Porque nós temos uma série de atividades, uma série de responsabilidades. E quando você chega cansado em casa, imagina que todo mundo sai do seu emprego, quer ir para casa tomar um banho, sentei no sofá. A mulher ainda vai preparar a janta, a mulher ainda vai organizar a casa, ainda vai arrumar as crianças, pôr crianças para dormir, mesmo que tenha ajuda da rede de apoio. Ajudar a criança no estudo, que amanhã tem prova. Aí você pensa, meu Deus, quanto tempo que eu já vi essa matéria, como que eu te ajudo nisso? Então, é justo que a gente proponha uma rotina de tranquilidade, uma rotina de entretenimento, sem telas, pelo menos em alguns momentos, que a gente possa oferecer o melhor para essa família. Afinal, a vida passa tão rápido, gente. A vida, ela vai passando. E se a gente não fizer a diferença hoje, vai deixar para fazer quando? E às vezes a gente acha que quando a gente sentou, ó, trabalhei o dia inteiro, fiz tudo isso que você falou, fiz janta, tomei banho. Ai, agora eu terminei. 9h30 da noite. Terminei. Em vez de sentar e ficar ali realmente relaxando, meditando, orando, a pessoa faz o quê? Pega o celular e vai ver as redes sociais. Mais estimulações. Então, quer dizer, em nenhum momento você descansa? Não, você propõe uma rotina intensiva para o seu processo mental. E isso tem um custo. Do próprio desgaste, do próprio envelhecimento mental e físico, isso tem um custo. Então, que a gente possa pensar esses momentos de lazer, que a gente possa resgatar esses momentos de conversa, de apoio, de afeto, esses momentos de joguinhos, esses momentos que a gente possa interagir. Inclusive, Maria, eu quero falar aqui em primeira mão, deixei para trazer aqui para você, eu estou com um projeto gratuito para as igrejas. Então, você que é líder de igreja, você que é pastor, ou você que tem uma igreja, ou tem jovens, ou tem adultos na sua igreja que passam por momentos difíceis na área emocional, eu estou com um projeto onde eu implanto o primeiro serviço e o primeiro protocolo de saúde mental para os cristãos. Então, a igreja pode levar e se tornar um polo de auxílio, de acolhimento, de orientação guiada, orientada e treinada para a sua igreja. Porque os líderes sabem, eles também estão cansados, com a mente acelerada, com cansaço, porque tem muita responsabilidade com seus liderados que estão doentes, que estão se cortando, que estão passando momentos difíceis, sejam de uma criança ou um idoso, que estão passando por processos. Então, que tal, de repente, a sua igreja ser treinado gratuitamente? Eu vou lá, eu treino, eu monto o protocolo, as pessoas elas recebem uma credencial de treinamento para que você possa dar esse acolhimento adequado de uma forma guiada e treinada. Aqui em São Paulo e região? Aqui em São Paulo e região, interior, litoral. Eu estou já em muitos municípios, eu já estou em quase 100 municípios levando esse projeto. Olha que bacana. Então, se você é pastor, é líder e quiser, entra lá no meu Instagram, doutora Verusca, pode me chamar, eu ponho meu telefone lá, ou se puderem colocar o meu telefone aqui também. Agora. Eu faço questão de ajudar e o melhor é gratuito, porque o volume de necessidade é alto demais. E se a gente pode fazer um pouquinho, por que não? Pode contar comigo, vai ser um prazer. E eu estou vendo que você está fazendo aí realmente para ajudar as pessoas, em nome do Senhor Jesus, para a glória dele, não é? Amém. Eu sei que eu tenho um chamado nessa área de saúde emocional e Deus coloca em Romanos 12:2 que para a gente viver o melhor de Deus, a gente tem que ter uma renovação da mente. Então, o meu projeto ele é todo embasado em Romanos 12:2, levando essa renovação da mente para que a gente possa adorar o Senhor com qualidade de vida emocional, para que a gente possa resgatar as nossas famílias, defender as nossas famílias. A gente precisa disso. Projeto para todas as idades? Para todas as idades.
Olha que bacana, gente. Eu me interessei bastante. A sua igreja pode ser um polo de acolhimento na área de saúde emocional cristã e ser o primeiro, porque é o primeiro projeto no Brasil que oferece esse protocolo de suporte na área emocional cristã. Então, eu vou ficar muito feliz de poder ajudar. Maravilhosa. E um projeto extremamente necessário e que eu tenho certeza que já está ajudando muita gente e ainda vai ajudar milhares de pessoas. Milhares de pessoas, as pessoas estão precisando, Maria. Então, se a gente pode fazer isso, multiplicadores que possam ser polos de acolhimento, que possam ajudar as igrejas, que possam ajudar os membros, que possam ajudar as pessoas de uma forma geral, não tem palavras para agradecer a Deus, porque é Deus que está dando essa oportunidade. E eu senti no coração, você sabe que eu sou cristã, e eu vou sempre tentando ajudar naquilo que eu puder. Eu acho que, às vezes as pessoas Verusca, mas como que você vai fazer? Deus está mostrando como eu estou indo. Sabe quando Deus coloca o chão e você pisa em cima e vai caminhando? E tem dado certo, já estamos em quase 100 cidades. É isso, e nada melhor do que buscar essa desaceleração na vida espiritual, né? Amém. Para você viver o melhor de Deus, renovando a sua mente. Gente, vou deixar aqui os contatos da Verusca, aqui eu tô sem o seu WhatsApp, mas se o pessoal entrar lá no Instagram, você responde também, sim, né? Sim, tá lá também no Insta. Tá lá no Insta também. Então, entra lá, gente, acesse @Dra, D-R-A, Verusca com K, não é isso? Dra Verusca, lá no Instagram, e tem um canal no YouTube que é a mesma coisa, Dra Verusca com K. Todas as informações estão lá, você pode entrar em contato, fazer seus questionamentos, pedir ajuda para a doutora Verusca, que ela está lá, ó, de prontidão para ajudar, não é isso? Vai ser um prazer, com certeza. Amém, Verusca. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui no nosso programa, trazendo informações tão valiosas para a gente. Muito obrigada pela oportunidade. Fica meu abraço a todos. Que Deus abençoe. Beijo, Deus abençoe. Beijo. Até a próxima. Até. E nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos com artesanato aqui no nosso programa. Continue com a gente. E o nosso programa já está de volta agora, gente, com artesanato. Roda a vinheta. Hoje eu recebo a artesã e professora Isomar Magalhães. Tudo bem, Isomar? Tudo bem. Muito obrigada, viu? É sempre um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, sempre, né? É uma alegria te receber e contar com as suas aulas. Eu chamo de aula, gente, porque é uma verdadeira aula de bordado que a Isomar traz pra gente. E hoje eu trouxe muitas dicas também, tá? E hoje tem o bordado, mas é o bordado com fuxico. Com fuxico, com aplicação de fuxico, tá? Eu sou um pouco fuxiqueira também. Mas é um fuxico sustentável, um fuxico que vai fazer esse trabalho incrível. E é um fuxico lindo, que inclusive dá para fazer renda com os retalhos que tem aí na sua casa. Com certeza. Antes da gente começar, já vou chamar a lista de materiais para que você comece já a dar as dicas, porque Isomar falou que hoje está recheado, viu? De dicas aqui no nosso programa. Vamos ver a lista de materiais na tela. Olha só que nós vamos usar uma eco bag pronta, de preferência lisa ou de tecido cru, linha de crochê para bordar ponto alinhavo, retalhos para fuxico, linha para costurar fuxico, agulha número 6 e a tesoura. Lembrando que depois, gente, toda essa lista de materiais estará lá no nosso Instagram, @nossoprograma. E a peça que a gente vai fazer é parecida com essa aqui, né? É. A técnica é essa. O desenho vai ficar diferente porque ele nunca vai ficar o mesmo. Ó, eu tô com uma camiseta que é o mesmo formato, no entanto um desenho diferente. Ali tem um pano de prata também que é a posição das folhas, tudo, então não é esse mesmo. Olha, gente, mas é muito bacana porque a Isomar, ela trouxe aqui várias opções aqui pra gente ver que existem várias formas de você trabalhar com a mesma técnica. Sim. Camiseta. Ecobag. As ecobags. Aqui é pro pano de prato, é isso? Não, esse já é também para deixar de enfeite lá. É o pano um de prato, ó, aquele do canto. Esse daqui, ó, tem pano de prato. Você pode usar a mesma técnica em tudo quanto é tipo de peça. Sim. Esse é um enfeitinho, olha que lindinho que fica. Não é? Fica lindo. Bora então aprender? Bora. Então, assim, agora a gente já começa até com a dica extra, que é o
o molde do fuxico, eu pego mesmo igual tampas que eu tenho em casa. Ou então, ó, o cone de linha. Então, essa tampa aqui dá um fuxico de 10 centímetros. Então, vai ser o meu modelo. Eu vou passar ela para um papel mais firme, tá? Eu posso já ficar em casa riscando com ela. Ou então, eu já posso passar para esse papel. Venho com o cone também aqui. Esse é o de fita. Aí, esse daqui vai dar um fuxico de 6 centímetros. Você vê algo que tem na sua casa. Ó, esse é o da linha que eu uso também, então eu já vou cortando mesmo com esses cones que eu tenho em casa. Mas aí, você que está em casa, já passa para um papel e aí vai fazer o quê? Recortar. Ó, vem aqui, passou um papel firme. Recorta então, direitinho. a gente está fazendo o molde do fuxico, né? E aí o tecido realmente pode ser qualquer retalho que a pessoa tem em casa, né? Os retalhos mesmo. Às vezes você tem em casa e às vezes, ai, mas eu não tenho retalhos. Com certeza tem uma costureira perto da sua casa que tem o ateliê e costura e geralmente o que elas fazem? Descartam aquele tecido. Então você vai lá e pede para ela guardar para você. Tem uma costureira perto da minha casa, eu peço para ela guardar para mim, porque ela disse que jogava fora. Ela te dá. Aí ela me dá. Ó, que beleza, Ó, gente, é uma economia enorme. Com certeza. E aí, assim, a gente vai fazer uma variedade, né? Vim aqui com o meu molde, que é o papelão. Aí isso aqui pode ser uma caixa de café, de shampoo. Aí risquei no tecido. Já venho cortar. Ó. Aí também só procura cortar certinho, bem na linha, tá? Bem onde você riscou, onde está o risco da caneta ou do lápis. Porque apesar dessa parte ficar ao centro, na hora de costurar, precisa estar certinho, é isso? Isso, é muito importante que fique, ó, bem recortado, tá? Tá. Aí a gente já começa agora fazendo o fuxico. E aí você que está em casa já pega, deixa esses fuxicos todos separados. Vai cortando, corta um monte de fuxico, ó. Peguei a minha agulha número 6. Já vai cortando vários círculos. E aí depois senta lá no sofá, à tarde, vai assistindo o nosso programa, já vai fazendo os fuxicos. Aí, ó, viu? que ideia, gostei. Ó, fiz o nó e agora eu começo aqui preparando o fuxico, fazendo o alinhavo. Ó. Eu faço uma dobra aqui em média de meio centímetro e vou fazer o primeiro ponto. Esse primeiro ponto, fiz um primeiro ponto bem pequeno, agora eu passo a agulha entre essa linha. Para quê? Para segurar esse nó. E continua aqui o ponto alinhável. Tá. Para segurar esse nó, para quando eu for fazer aquele arremate, não correr o risco do nó sair. Então, eu sempre faço igual aqui nesse início, tá? Eu prendo essa linha. Agora, eu vou fazendo um alinhavo bem pequeno. Sempre com essa dobrinha de meio centímetro, é isso? Isso. Em média, ó, Ou dobra... milímetro, né? Meio, isso. É 1 milímetro aí, gente, praticamente. Não é meio centímetro. Aí, o ponto também, você não pode fazer ele muito grande e nem muito... Se fizer bem pequenininho, pronto, se fizer o tamanho desse alinhavo que tá aqui no bordado, aí ele já vai dar um outro acabamento. Tá. Ó, o tamanho que eu tô fazendo o alinhavo, tá? Aí eu continuo, procuro fazer aproximadamente o mesmo tamanho, sempre. É importante que seja um tecido fino, como esse que você está utilizando, ou pode ser mais grossinho? Dá para fazer até de jeans. Só que o jeans, quando a gente faz essa dobra, dá para fazer também sem a dobra. Porque a dobra é para fazer o acabamento. Aí o jeans, se for fazer a dobra, ele vai ficar mais grosso. Aí não o acabamento aqui no meio, ele vai ficar desse jeito. Vai ficar um pouco aberto. Tá. O tecido fino, ó, quando a gente puxa, aí eu puxei, acerto o meio. Tá vendo que ele fica fechado? Sim. Praticamente fechado. Então, é essa a diferença de fazer o ponto maior ou o ponto menor. Ou então fazer um tecido grosso. Ó, faço aqui 2 ou 3 pontos de acabamento, passo a agulha no meio dessa argola. E esse daqui, gente, é o nosso fuxico perfeito. Lógico. E é perfeito mesmo, Olha aqui. hein? Então, eu faço um pontinho acabamento pra trás. aqui atrás. Só que tem umas pessoas que usam
essa parte aqui como essa parte como lado direito. Tá. Aí, lógico que se você for usar aqui o lado direito... Aí o acabamento faz do outro lado. Isso, aí faz aqui mesmo. Mas Tá. aí tá pronto o nosso fuxico. E aí a gente já começa aqui a nossa eco bag. Ah, lembrei também que você deu a dica de fazer o fuxico com aquele tecido do guarda-chuva. Sim, É pode. mais uma possibilidade, Também. gente. Tem um guarda-chuva velho aí na sua casa, tá quebrado, vou jogar no lixo. Não joga, não. Joga não. Joga no lixo, não. Aproveita esse guarda-chuva pra fazer fuxico. Eu já fiz necessaire com guarda-chuva. Ó, Ó, marquei aqui o meio da minha eco bag. tá. Vou deixar, ó. Marquei o meio. E já vou começar a aplicar o fuxico. Cada desenho, ele vai ficar... A gente poderia ter... Ó, já fiz um nó na ponta. Essa já é a linha mais grossa, a de crochê. Que aí eu já deixei desse jeito que todo mundo em casa vai saber, né? Tá. Qual é a linha. Aí eu já venho aqui, eu coloquei o meio. Vou colocar o meu primeiro fuxico aqui no meio. Aí vou começar esse bordado. Aqui tem algumas maneiras de você prender esse fuxico. Eu gosto de trabalhar com a linha grande. Aqui eu vou virar só um pouquinho. Ó, eu vou vir aqui, pode ser só com o ponto alinhavo. Aí eu vou fazendo aqui em volta. Tá. E eu coloquei o meio, mas você pode começar... Ah, eu quero ela começando de um canto para o outro. Começa lá. Mas se for aqui também pode eu trabalhar para cá, ou trabalhar para esse lado, ou deixar ele mais reto, tá? Então não tem... E só vou prendendo ele aqui com ponto... caseado. Com caseado. Não, pode ser com ponto alinhavo, que eu falei. Mas aí eu acho que ele ficou bem interessante com ponto caseado, tá? Ó, tem horas... Eu já faço com a linha grande, aí tem horas que a linha... Dá uma enrolada. Dá uma enrolada, eu cortei aqui um pouquinho. Eu sei como é, viu? Aí desenrolou. Uma colega nossa, a colega sua artesã veio aqui esses dias e pediu pra eu costurar. Ó. Não deu certo, não. Na primeira costuradinha, Sério? a linha já deu a enroscada, parei. Ó, e continua aqui o ponto caseado prendendo todo esse fuxico. Então, você já coloca esse primeiro fuxico ao centro, depois você faz todo esse bordado. Isso. Aí depois eu vou colocando o fuxico. Tá. Ó, aí eu vou... E o fuxico também... Ah, pode colocar todos o mesmo tamanho? Pode. Pode colocar... Mas esse daí eu misturei, tamanhos diferentes. Tamanhos e bordados diferentes, né? Estampas, Sim, na verdade, né? Estampas diferentes. Não, e assim, eu nem sou palmeirense, né? Mas assim, tá saindo tudo verde. Mas verde é uma cor linda, não é? Mas tá muito bonito, né? Ó, terminei aqui o ponto caseado, aí eu posso vir com um lápis ou com essa caneta. Não pode ser com essa caneta, tá? Porque essa daqui não vai largar. Tá. Essa daqui é a caneta fantasma, que ela solta, a tinta dela solta depois com o calor. Aí depois você passa ou um secador ou um Soprador. ou ferro. Isso. Soprador também pode ser. Pode. Aí venho aqui agora fazer, ó. Aí começa uma folha aqui. Já vou fazer essa folha. Eu não sei a direção, o final desse desenho como vai ser. Então tem mas que fazer lógico, o desenho, né, gente? esse daqui da folha vai fazendo, tá? Aí eu venho aqui, ó, só o ponto alinhavo. Mas aí também aqui eu procuro fazer ele aproximadamente o mesmo tamanho, Tá. tá? Quanto menor aqui, mais bonito ele vai ficar o acabamento. Ó, aqui eu passei um pouquinho, aí já venho lá na pontinha da folha. Então você vai fazendo meio que a olho, né? E assim, um pedacinho do desenho, depois faz outro pedacinho, não faz todo um desenho para depois ir colocando os elementos. Não. Você vai criando aos poucos. Ó. Aí a gente já passa, porque aí eu faço... Esse é o início, tá? É a base. Eu já vou vir aqui com uma
Que está quase pronta. Que já está quase pronta, que eu fui fazendo dessa maneira. Mas eu acho que já tinha ali. Aí. Ó, eu fui fazendo dessa maneira. Agora eu já venho aqui, aí comecei. Só que eu comecei aqui com um fuxico maior. Ó, um maior e o menor, que é o que eu vou fazer nessa também. Tá. Esses dois tamanhos. Aí aqui já tô quase finalizando. Eu venho, tô aqui, né? Eu vou ver onde que eu vou colocar, vou pegar esse fuxico. Eu vou fazer mais uma folha desse lado, aí só desenho a folha. Gente, eu não sou muito boa de desenho não, tá? Aí esse lado aqui... Imagina se fosse, né, gente? Olha que esse lado belezinha. aqui, eu vou fazer essa volta. E aqui eu posso vir só... Tô terminando esse desenho. Esse fuxico ainda vou prender ele. Aí venho com mais uma, essa voltinha, que é aquela voltinha do cacho de uva. Aham. E aí, termino o desenho aqui. Olha aí. Já venho com a minha agulha. E eu posso continuar. Ó, esse daqui eu vou pregar esse fuxico de outra maneira, pra gente ter outra possibilidade. Tá. Tá? Ó, primeiro, para deixar o nó aqui atrás, ó, eu vim aqui, deixei um pouquinho e venho. Aí eu vou fazer aqui, ó, um ponto, 2 pontos. Aí eu venho aqui por baixo e já vou aqui, subo a agulha, eu fui lá embaixo, subi a agulha. E aí, ó, ela passou entre o tecido do fuxico, ela tá lá no meio, tá? Uhum. Ela não vai aparecer nem do lado de baixo, nem do lado, nem aqui em cima. Ó, faço mais 2 pontos, passo a agulha aqui no meio dessa argola, prendeu. Aqui eu vou fazer no ponto de 1 em 1 centímetro aproximadamente. Aí, ó, o avesso do ponto caseado vai ficar assim. E desse outro vai ficar assim, ó, só bolinhas mais distantes. Aham. E aí só continuo também. Continuo até finalizar esse Até desenho. finalizar. E é exatamente a mesma técnica que você aplicou nas outras peças, Sim. né? No pano de prato, na sua camiseta. Isso. E aí, Maria Clara, você pode fazer... Ah, não, Isoma, eu quero um desenho uniforme, que ele vai ficar... Você faz aqui uma metade. Aí, se eu quisesse que... Ó, digamos, esse lado aqui, para ser igual a esse outro lado, eu tiro esse desenho num papel, aí depois eu viro para o outro lado, fazer ele espelhado. E aí você consegue fazer. Mas o objetivo aqui é fazer realmente ele diferente, ele um trabalho... Ah, não, esse aqui eu criei... Eu posso até tentar fazer outro igual a esse, mas eu não vou mais conseguir. Só se eu tirar esse desenho e for ali... Transferir mesmo, né? Ó. Aí Mas pra que fazer igual? Pois é. Porque a graça do artesanato é justamente essa, diferencial, né? É. E aí depois, ó, faz só, continua aqui esse alinhavo. E você vê que dá para fazer em várias coisas. Guardanapo também, não tem aqui, mas o guardanapo você faz com o fuxico menor. Como nesse caso aqui do... Isso, desse quadro. Desse quadrinho, né? Faz com esse tamanho de fuxico, que esse aí vai ser o cone de linha. Vai ser esse tamanho aqui do cone de linha, esse fuxico aí. Esse aqui, né? Isso. Tá. Uhum. Um círculo também muito pequeno não dá, né, gente? Cê Acho que esse acredita? tamanho aqui já seria suficiente, não? É, mas você acredita que hoje... Eu ia até trazer, acabei esquecendo. Eu fiz um fuxico com uma moeda de 25 centavos. Que isso, gente? Ficou, ó, cabia aqui na ponta do meu dedo, muito pequenininho. Isomar, acho que a gente já conseguiu mostrar, a gente já está finalizando o nosso programa. O trabalho da Isomar, gente, é maravilhoso. Ela tem mais de 180 mil seguidores só no Instagram. E você também pode seguir e conhecer mais desse trabalho. Aproveitar as aulas que ela oferece também. Sigam, gente, no Instagram, @isomar.artesanato. Isomar.artesanato. Lá no YouTube, Isomar Magalhães. E tem também o WhatsApp, que é o DDD 11, número 994041739. 994041739. Isomar, amém. Muito mais obrigada, uma vez. tá? Nós que agradecemos a aula mesmo. maravilhosa, você, seu trabalho, parabéns e sucesso. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, é sempre um prazer.
E assim a gente encerra o nosso programa de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Beijo grande. Deus te abençoe e até a próxima, gente. Tchau, tchau.